Oi, pessoal, eu sou o Murilo e vocês estão no Auge Geek. No mês de janeiro, nós fomos agraciados com o fenômeno WandaVision no Disney Plus, que foi uma série que foi muito boa e que inclusive agradou muitos fãs, principalmente por ter inserido o lado místico e mágico do universo cinematográfico da Marvel, o que fez os fãs irem à loucura, ficarem ensandecidos. E aí, automaticamente, por WandaVision ter saído antes de Falcão e o Soldado Invernal, que era a série que saiu em seguida, né, na semana seguinte que terminou WandaVision, os fãs ficaram extremamente desanimados, principalmente porque essa série, então, traria os protagonistas Sam Wilson e Buck Barnes, que são personagens mais humanos, né, entre aspas, do universo da Marvel, porque no caso o Sam é humano, mas o Buck, ele é um super soldado. Então, apesar de ser humano, tem outros fatores ali no meio. Mas os fãs ficaram bastante desanimados e subestimaram muito essa série, principalmente por conta disso e porque os personagens não estão envolvidos diretamente com o lado místico e mágico da Marvel, mesmo ambos os personagens também fazendo parte da formação dos Vingadores no cinema. Eu já assisti os 6 episódios da primeira temporada e eu curti muito, e hoje eu vim aqui contar pra vocês 6 motivos pelo qual vocês devem dar uma chance pra Falcão e o Soldado Invernal. Antes de começarmos o conteúdo, você já deixa o gostei aqui de baixo, que ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma do YouTube, e também ajuda a impulsionar o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui de baixo para não perder nenhum conteúdo novo sobre séries, filmes e livros. E o primeiro motivo pelo qual vocês devem dar uma chance para Falcão e o Soldado Invernal é porque essa série foi dirigida pela Kerry Scogland, que é uma diretora canadense e que inclusive é responsável pela direção de alguns episódios de The Walking Dead, House of Cards e Vikings, que são séries muito aclamadas pela crítica e pelo público, e que inclusive eu acredito que essa diretora tenha contribuído muito pro arco dramático, porque a gente imaginou que essa série teria apenas ação, porém essa série foi bastante além disso, trazendo o arco dramático para ambos os personagens protagonistas, e eu acredito que a participação dessa diretora, né, tenha contribuído muito com isso, visto que essas outras séries nas quais ela já trabalhou são séries com arcos muito dramáticos. O segundo motivo pelo qual vocês devem dar uma chance para essa série é porque os protagonistas, o Sam e o Buck, eles têm uma dinâmica muito legal entre eles. Inclusive, essa série tem aquela dinâmica de buddy cop, que pode ser considerado um gênero de filmes e de séries de TV também, que é quando você pega dois personagens que são distintos entre si, que tem esses conflitos, colocam eles juntos para resolver algum tipo de problema. No caso aqui, então, a gente tem o Sam e o Buck, que a gente sabe que são personagens diferentes, apesar de terem coisas em comum, que no caso seria o Steve Rogers, o ex-Capitão América. Você coloca esses personagens juntos para resolverem alguma questão, que no caso aqui, então, a gente vai ter toda a trama da série. Essa série também ela consegue equilibrar muito bem a ação, o humor, o desenvolvimento de personagem e o desenvolvimento da história no geral. E foi bastante surpreendente nesse sentido, porque todo mundo esperava que essa série ia ser uma série inundada de cenas de ação, de explosão, apenas isso, não ia ter muita profundidade nem nada, ia ser uma série mais leve, até porque WandaVision foi uma série bastante pesada, porém Falcão e Soldado Invernal conseguiu servir tudo numa dose bem legal. O terceiro motivo é porque essa série dá continuidade direta nos filmes anteriores da Marvel, o que é diferente de séries spin-off, né, que é quando você tem essa série derivada. E por que eu tô mencionando isso? Porque geralmente a gente não tem o costume, né? Geralmente as produtoras não têm o costume de criar séries que dão essa continuidade direta. Geralmente eles criam spin-offs e eles pegam um personagem ou dois daquele filme em específico pra vir pra essa série. E geralmente nessa série spin-off a gente não tem muitas referências ao que aconteceu nos filmes, nem aos personagens do filme. Então é como se fossem literalmente obras separadas. Eles não fazem questão nenhuma de fazer a ligação, mesmo a gente sabendo que é uma série derivada. Em algumas até tem algumas referências e ligações, mas elas são muito sutis, e quando elas aparecem em forma de referência mesmo, porque a gente sabe que é ligado, mas a gente sabe que a gente não vai ter uma ligação direta. Porém, aqui isso não acontece. Aqui, então, a gente vai ter as referências a absolutamente tudo o que aconteceu anteriormente no MCU. E como eu disse, é uma ligação direta. Então, entre filmes da Marvel, agora a gente também vai ter essas séries para acompanhar, para ter uma linha completa dessa narrativa. E por ter essa continuidade direta na narrativa do MCU, a gente vai ter então de volta vários personagens que já são conhecidos, que a gente não via há algum tempo. A gente vai ter locais que a gente já viu em filmes da Marvel nos cinemas, aqui voltando para essa série, como por exemplo a Balsa, que é a prisão de segurança máxima do governo, que apareceu pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil. A gente vai ter a aparição de Wakanda, que a gente conheceu especificamente, né, pela primeira vez em Pantera Negra, apesar de eu ter ouvido falar dela em outros filmes anteriores, a Pantera Negra. E também a gente vai ter uma aparição de como ficou o Sokovia depois de tudo que aconteceu em Vingadores: A Era de Ultron. E eu acho que uma das coisas mais importantes dessa questão da continuidade é as consequências das coisas que aconteceram nas produções anteriores. Porque aqui, então, nessa série, a gente vai ver diretamente as consequências do blip, que foi aquele período de 5 anos entre o estalo do Thanos, que fez metade do universo desaparecer, e o estalo que o Hulk deu em Vingadores Ultimato
para trazer de volta as pessoas. Além também das consequências da Guerra Civil, né, do Capitão América e a Guerra Civil especificamente, que tem a ver com aquela questão do Tratado de Sokovia e tudo mais. O quarto motivo para vocês assistirem essa série, e para mim um dos motivos mais importantes, é a abordagem de temas raciais e políticos de forma muito cirúrgica, também um aprofundamento psicológico em ambos os personagens protagonistas. Então aqui a gente vai ter o arco do Sam, que é o Falcão, que sente a perda do melhor amigo, que era o Capitão América, o Steve Rogers, que também precisa se redimir com a irmã dele, porque durante o período do blip desses 5 anos, ele foi uma das pessoas que desapareceu, porém a irmã dele não desapareceu, e ela estava com 2 crianças pequenas para cuidar. Mesmo ele não tendo controle sobre isso, ele acabou deixando ela na mão, e ela sente isso, ficou chateada com essa situação. Ele também reflete muito durante a série sobre as coisas que aconteceram em Capitão América Guerra Civil, porque vários dos heróis, inclusive ele, foram uma das pessoas que foram consideradas foragidas, né? Estavam sendo procuradas pelo governo, então ele teve que ficar se deslocando o tempo todo para não ser encontrado, né? Para não ser pego. E o mais importante, que é ele tendo que lidar com esse impasse entre ter que assumir o manto do Capitão América ou não, levando em consideração que ele é um personagem negro nos Estados Unidos, e isso sim vai ter um foco muito importante e muito pesado nessa série. E aí a gente tem o Bucky, que é o Soldado Invernal, que é diretamente ligado com o Sam por conta do intermédio do Steve Rogers, né, do Capitão América, mas que agora não existe mais Capitão América, então ambos os personagens também estão sofrendo pela perda desse amigo. E o Bucky também é um personagem, assim, centenário, ele tem 106 anos, ele não viveu a vida dele, ele foi usado como uma máquina assassina pela Hydra durante muitos anos, então ele tem vários traumas, porque por mais que ele estava sendo controlado mentalmente, ele ainda lembra tudo aquilo. E como ele é um personagem que viveu lá na época da Segunda Guerra Mundial, então atualmente ele já não tem mais família, ele não tem um histórico, ele não tem absolutamente nada, nem ninguém. A única pessoa que ele tinha era o Capitão América. E principalmente ele vai precisar lidar com os traumas que ele adquiriu nesse período em que ele estava atuando como Soldado Invernal, que ele estava sendo controlado pela Hydra. E inclusive voltando para a parte racial e política, até que eu comentei dessa série, ela traz um debate muito incrível sobre como ser preto te afeta mesmo se você for um super-herói, que é o que acontece com Sam Wilson. Então mesmo ele sendo um cara que salva todo mundo e que tá disposto a fazer esse trabalho, ele ainda assim é negro e ele ainda assim vai receber muitas críticas apenas pela cor da pele dele. Essa é uma das inseguranças do Sam também, de ele assumir ou não o manto de Capitão América sendo um homem negro. Além de que a série também possui um outro personagem negro que a gente vai conhecer e que vai possuir um arco muito legal de reparação histórica, o que eu achei fantástico. Tem um herói de guerra que foi apagado historicamente por ser negro, que é um momento muito emocionante no fim da temporada e muito significativo, inclusive. E as questões políticas também são muito importantes, porque aqui a gente vai ver que o Sam, ele pensa de um jeito muito legal, ele realmente é um cara muito digno de assumir um manto de Capitão América. E uma das coisas que eu mais gostei é que os personagens dessa série, eles ficam muito no espectro cinza, eles não são nem totalmente bons, nem totalmente maus. Muitos deles, no caso dos vilões, que podem ser considerados vilões, eles possuem motivações extremamente boas. O resultado do que eles querem fazer, tecnicamente, é uma coisa boa, porém os meios em que eles fazem isso que é um pouco tortuoso, mas isso deixa esses personagens nesse espectro meio flutuante, onde a gente nunca sabe muito bem se eles estão realmente sendo bons ou se eles estão sendo ruins. Que envolve também esse debate político que tem na série, que fala sobre uma questão de união, de povos e tal. Então é bem interessante também nesse sentido. O quinto motivo para vocês darem uma chance para Falcão e Soldado Invernal é porque nessa série a gente tem o retorno do Zemo, que foi um dos vilões mais icônicos, porque foi o único vilão até hoje no universo cinematográfico da Marvel que conseguiu efetivamente vencer os heróis. Lá em Capitão América Guerra Civil, né? Ele, inclusive, é o personagem que arquiteta todo o plano da Guerra Civil, porque ele é um personagem extremamente inteligente. Cheio de camadas também e bastante complexo, né? Como eu disse, é um personagem que ele tem uma motivação que faz o total sentido. A forma como o discurso dele é feito, ele realmente consegue convencer os telespectadores do que ele tá falando. E também é um dos personagens que entrega os melhores momentos em performance, assim, durante a série. A gente também vai ter o retorno da agente Sharon Carter, que é uma personagem que eu gosto bastante, principalmente porque ela é interpretada pela Emily Van Camp, e eu adoro a Emily Van Camp desde Revenge, e ela também tá muito boa no papel de Sharon Carter. Eu sei que é uma personagem que nunca foi muito explorada anteriormente, mas nessa série a gente vai ter uma exploração um pouco mais profunda sobre ela, não super profunda, mas a gente vai ter um pouco mais do que aconteceu com essa personagem durante esse período, e é muito legal o desenrolar. Eu gostei bastante do que foi feito com a personagem, apesar de terem algumas coisas que eu não concordo tanto, mas enfim, é uma personagem que tá bem legal nessa série também. E o sexto e último motivo é porque essa série está inundada de referências aos filmes da Marvel. Se você for uma pessoa muito atenta, você vai perceber referência em todos os lugares, desde falas, desde piadas. Principalmente tem essas referências aos filmes de Capitão
Capitão América, então Capitão América 1, né, o primeiro Vingador, Capitão América Soldado Invernal, que é o 2, e Capitão América Guerra Civil. Tem muitas referências desses filmes especificamente, mas também tem referências, como eu disse, gerais do universo cinematográfico da Marvel. E se você é fã dos quadrinhos e ainda não assistiu essa série, você precisa assistir agora, porque essa série também está cheia de referências aos quadrinhos, inclusive introduzindo personagens e coisas que a gente não tinha visto ainda no MCU e que só tinham nos quadrinhos até então. Eu curti muito a série, mas eu também vejo que tem algumas coisas que não são tão boas assim, que eu não curti tanto. Então, por exemplo, a gente teve um reboot no background de um dos personagens que eu não curti tanto, a questão de redenção de um dos personagens que eram considerado um dos vilões, que eu não sei se eu curti muito. E também tem a questão da Sharon Carter. E o que fizeram com ela, não sei se eu curti tanto, porque a Marvel também já tem um histórico de não tratar muito bem as personagens femininas deles. E o que aconteceu com ela, eu acho que entra um pouco nisso também, né? Eles têm alguns acertos, como em WandaVision e Capitã Marvel. Só que em Falcão e Soldado Invernal, apesar de eu ter gostado do final, né, da personagem, eu não sei se eu concordo muito. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que deem uma chance pra Falcão e Soldado Invernal, porque é uma série que tá muito boa, já tem todos os 6 episódios disponíveis, inclusive lá no Disney Plus. E me digam aqui embaixo nos comentários se vocês já assistiram e qual foi o melhor momento da série pra vocês. Um beijo e até a próxima!